Boa noite, doutor Francisco. Acho que deu, hein? Boa noite, doutor Gino, tudo jóia? Tudo bem? Prazerão em conhecê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos bater Ó, um papo legal hoje. vamos sim, né? Eu gostaria que você se apresentasse, a sua formação, tudo para as pessoas. Tá ouvindo? Doutor Gino, eu sou médico ginecologista, de especialidade básica, ginecologia e obstetrícia. Aham. Mas de alguns anos para cá, por falta muitas vezes de tempo, eu parei de fazer obstetrícia. Eu me enveredei pelo caminho da parte cirúrgica ginecológica. Então, eu tenho pós-graduação em cirurgia laparoscópica básica e avançada. Sim. Eu tenho uma pós-graduação também em cirurgia ginecológica laparoscópica em oncologia no Sírio-Libanês. E tenho uma pós-graduação também em cirurgia robótica ginecológica no Einstein. Certo. Trabalho há mais ou menos em torno de 20 anos no Hospital do Câncer de Londrina. Hoje em dia, eu só trabalho na parte de particular e de convênio. Infelizmente, pelas minhas atividades, eu não tenho mais possibilidade de fazer a parte do SUS. E toco o barco. Trabalho pra caramba. Com certeza. É uma área bem extensa mesmo e hoje muito procurada e é muito importante, né? E a tecnologia hoje ajuda a gente a trabalhar cada vez mais seguro. Com Mas certeza. parabéns, parabéns à sua formação. Eu tenho uma formação cardiovascular, né? Eu comecei com cirurgia cardíaca, eu fiz 4 anos, depois eu desviei um pouquinho, fui fazer angiologia e cirurgia vascular. Desviei um pouco, saí da central, fui para a periférica. Aí me formei e fiz pós-graduação. Depois, um amigo me convidou para fazer em São Paulo, com o professor Efraim, a ortomolecular. Fiz o curso todo de ortomolecular e aí ele me encaminhou para o Colégio Americano de Medicina Avançada. Fui para lá em 92 e me doutorei lá. Aí continuei trabalhando em tudo, com a parte clínica, com a parte cirúrgica. Depois eu fiz nutrologia. Aí me estendi na nutrologia. Quando eu voltei para os Estados Unidos, aí eu me doutorei em nutrologia no Colégio Americano, de nutrologia. E sigo da parte clínica, da parte cirúrgica, sem problema nenhum. Claro que a clínica ela exige um pouco mais da gente, porque é extenso demais, o corpo humano é muito extenso, né? E hoje, até quando aventou-se a hipótese da gente fazer essa live, falou, o que que a gente vai falar? Eu falei, o que tem muito procura é a parte hormonal. As mulheres têm os distúrbios hormonais, Com independente da, certeza. independente da idade, né? Aí vem lá a menopausa, vem tudo. Então, eu queria só, assim, situar, porque quem está nos ouvindo não é todo mundo da área, né? Não é só médicos ou afins. Tem todo mundo. Então, para dizer que os hormônios não é só os hormônios sexuais que a gente fala de Com certeza. todos os hormônios do corpo humano. Então, o sistema endócrino, na realidade, ele é formado pelo hipotálamo, pela hipófise, que forma o eixo hipofisário hipotalâmico, a glândula pineal, né? A tireoide, o timo, as suprarrenais, que é a adrenal, né, que fica acima do rim, o pâncreas, os ovários nas mulheres e o testículo nos homens. E todos eles produzem os seus hormônios, né? Então, é uma complexidade desse sistema, que é muito importante para o corpo humano, e ele está envolvido com muita coisa. Ele está envolvido com o intestino, ele está envolvido com o sistema imunológico, ele está cheio de envolvimentos, com o emocional, não é? Então, é complexo, realmente. E eu tenho aqui que eu peguei assim alguns dados que eu queria passar
para ti. Uhum. Por exemplo, o que é mais comum a gente na nossa clínica diária. Então, o que a gente escuta? Eu vi que na queda da progesterona na mulher, ela pode ocasionar uma agitação, uma irritabilidade, uma agressividade, uma ansiedade, um ganho de peso, uma retenção de água, dores de cabeça, pode a alteração do humor, que isso aí a gente observa bem, a endometriose, uma Com certeza. menorragia, uma insônia, né? Isso tudo provocado só apenas por uma falta de um dos hormônios que é a progesterona. Quando a gente fala do estradiol, do estrógeno, desculpa, vem depressão, diminuição de Pior concentração, ainda. do desejo sexual, do calores, da fadiga, da secura vaginal, a diminuição de memória, diminuição de energia e sudorese noturna. E quando há uma diminuição da testosterona na mulher, pode diminuição de libido, ansiedade, pode vir a diminuição da concentração, a diminuição do músculo, perde músculo, perde massa óssea, não é? Aumento da gordura abdominal, fadiga e diminuição de memória, que é uma coisa também que a gente escuta muito, né? Então, doutor Francisco, você deve escutar isso mais do que eu. Com certeza. Como você age nessa modulação hormonal? Como que você reequilibra esse eixo? O que você parte disso, desse princípio? Vamos lá dar uma geral para as pessoas que estão nos ouvindo. Na verdade, quando a paciente chega no consultório se queixando, estão tentando falar comigo aqui. Peraí, deixa eu. Aí. Oi, desculpa, fizeram uma ligação para mim aqui, caiu o nosso contato. Igual eu estava falando, todas essas queixas das mulheres são muito comuns. A gente Sim. tem que entender também que essas variações hormonais, pelo qual você falou de progesterona, de testosterona, de estrogênio, não ocorrem somente na época da menopausa. Isso que a gente tem que entender. Sim. Nós podemos ter alterações durante todo o período da vida da mulher. Daí nós temos que diagnosticar especificamente quando isso está acontecendo, qual é a queixa. Normalmente, daí, conforme a paciente vai se queixando, a gente mais ou menos imagina o que pode estar alterado. Então, a gente solicita exames, evidentemente, para saber quais são as alterações e a que nível que estão essas alterações para poder fazer essa reposição hormonal, que a gente chama, né? Sim. E daí vai depender muito, para fazer essa reposição hormonal, da idade da paciente, qual é o desejo da paciente, quais são os sintomas maiores que essa paciente tem. Uma coisa muito importante que nós precisamos ver, como a gente está mexendo com a parte hormonal, nós temos que nos atentar muito às contraindicações, tá? Para fazer uma reposição hormonal nessa paciente. Então, isso é extremamente importante. A paciente tem que entender que não é sempre que você tem uma queixa, você necessariamente tem que entrar com hormônio. Sim. Precisamos descobrir qual é a causa que está fazendo isso, que está fazendo essas alterações, para que a gente possa tratar adequadamente. E essas reposições hormonais nós podemos fazer de várias maneiras, né? Medicações orais, injetáveis, de cremes à base de hormônios, através da pele, ou de implantes hormonais, né? Implantes subcutâneos, você pode encontrar esses já prontos, ou você tem que muitas vezes mandar formular. Entendo.
Mas isso depende muito da queixa da paciente. E depende também, infelizmente, hoje em dia, do poder aquisitivo do paciente, né? Sim. Existem substâncias que você pode mandar formular para você tratar essa paciente, que muitas vezes são muito caras, e mesmo substâncias que já vêm prontas, que têm um valor agregado meio caro, eu acho caro, mas... Realmente, assim, o que eu pude entender é que você faz um tratamento personalizado, Sempre. né? Ele não é um carimbo que para todo mundo é aquilo lá, né? A gente tem que estudar, a gente tem que estudar o corpo humano e para cada um tem um detalhe a fazer. Cada queixa que a paciente tem, ou cada alteração que ela tem, nós vamos tratar especificamente aquilo. Eu não tenho o costume de, por exemplo, você chegou a 40 anos, tá aqui, ó. Toma medicação, toma não sei o quê. Eu não tenho essa atitude, né? Evidentemente que existem vários médicos que fazem um tratamento antes da paciente poder ter qualquer tipo de problema. Mas isso também tem que ser acompanhado clinicamente durante um bom tempo. Entendo. Quando você falou dos hormônios de creme, você utiliza os isomoleculares, os bioidênticos? Normalmente. Tá. Os melhores hormônios, os melhores resultados que a gente tem é a utilização de substâncias que são bioidênticas. O que quer dizer bioidêntico? São hormônios que são idênticos aos hormônios produzidos pela mulher ou pelo homem. Para evitar os efeitos colaterais, né? Com certeza. Do sintético. A gente sabe que quando começou-se a terapia de reposição hormonal na mulher, utilizava-se muito hormônios, principalmente os hormônios sexuais, o estrogênio, eram hormônios sintéticos, né? E não eram bioidênticos. Entendi. Então, os problemas eram bem maiores. Não tem nem dúvida. Com certeza. Eu aqui, como nutrólogo, veja só, a gente, quando vai tratar, né, fazer essa modulação hormonal, ela é mais extensa, porque ela tem uma hierarquia endócrina. Se você olhar pelo lado da hormonologia, eles têm uma hierarquia que eles dizem que o principal hormônio do corpo humano é a melatonina, que é produzida lá na pineal. E depois vem o hormônio D, que é a vitamina D, que todo mundo fala, a vitamina D, que é o hormônio D. Isso é uma coisa que eu reponho sempre. Com certeza, eu também. Agora eu estou fazendo assim, na receita, forever. Eu também. Para sempre. Quanto tempo eu vou usar? Para sempre. Para sempre. Exato. Depois vem cortisol e T3, que é a triodotironina, que o cortisol é produzido na adrenal. Correto? Essa é a hormonologia me falando. Depois vem das gônadas. Quando feminina, progesterona, estradiol, e quando masculina, testosterona. Aí vem para o DHEA, né, o DEA, a dehidroepiandrosterona, o hormônio de crescimento, o growth hormone, e depois o paratormônio, citocina, vasopressina, etc. Vai lá. Então, eu, como nutrólogo, já começo assim, olha, tem que ter uma alimentação equilibrada e mais alcalina. Então, eu tenho que explanar toda essa parte alcalina. Por que dessa alcalinização? Porque a alcalinização não vai inflamar o cidadão, e não inflamando, não vai levar essas doenças, ao desequilíbrio hormonal. Falo sobre essa reposição da vitamina D para sempre, né? Quando eu vou do cortisol, que é produzido na glândula adrenal, que requer o estresse, né? Que o estresse é que comanda a hiperprodução ou
até chegar numa fadiga adrenal e o cortisol cair de vez, trazendo problemas sérios para o corpo humano, principalmente a fadiga, a asma, né, e outras doenças, alergias e tudo mais. Então, a gente tem que também falar sobre alimentação. Sobre a melatonina, é o sono reparador. Então, a pessoa tem que dormir, porque o pico da serotonina é em torno de 1, 2 horas da manhã. E você tem que deitar antes das 11, 2 horas antes, tirar os eletrônicos para não ficar com o cérebro ativado e dormir em blackout para poder fazer esse ciclo circadiano legal, para poder produzir essa melatonina. Então, começamos tudo lá atrás. E atividade física moderada e constante para manter o metabolismo dessas glândulas em produção aos nossos hormônios. Correto? E, lógico, e a modulação hormonal, que seria uma sintonia fina para poder reequilibrar os demais, daí, fazendo os exames, a gente consegue fazer esse controle bem feito da parte hormonal. Então, na medicina avançada, que eu fiz no Colégio Americano de Medicina Avançada, lá a gente tem um esqueleto que a gente trabalha assim, a glicação, que a pessoa não pode glicar, não é? A inflamação, que a pessoa também não pode inflamar, a oxidação, onde a pessoa não pode oxidar, a submetilação, que a pessoa não pode submetilar, que a gente tem que hipermetilar, e a modulação hormonal. Então, se a gente conseguir um equilíbrio da glicação, inflamação, oxidação, submetilação e modulação hormonal, você não precisa nem saber o nome da doença. Eu sei que Porque você pode ser quem for na tua frente, porque se você conseguir isso, meu Deus. fazendo isso, doutor Gino, existe uma melhora importante das pacientes, por exemplo, que vão me procurar, que é da endometriose. Sim. É impressionante como melhora. Então, por isso que eu encaminho as minhas pacientes, muitas vezes, para nutrólogo, para nutricionista, para exercício físico, orienta a questão do sono, orienta a questão da parte de ansiedade. Isso é extremamente importante, porque quando você trata uma pessoa, tem que tratar ela por inteiro. Sim. Não é tratar por partes. Nós não somos esquartejador. Exato. Então, eu vejo isso e acompanho muitas pacientes como tem uma melhora sensível da qualidade de vida delas. Sim. Uma vez eu estava conversando com o Dr. Bento, lá de São Paulo, e ele trabalha, ele mexe muito com a endometriose também. E ele estava me falando sobre o sistema imunológico, que é muito importante para tratamento. E até eu falei com ele sobre os fatores de transferência, né? Na época que a gente conversou, que eu estava tendo um resultado muito bom com os fatores de transferência, até nas dosagens dos linfócitos T, dos linfócitos B e tudo mais, estava tendo assim era raro os casos que a gente não tinha um aumento dos linfócitos. Raro, raro. A maioria subia e subia muito bem, e a gente ficava muito contente, porque clinicamente ela tinha uma melhora muito boa. Então, ele despertou atenção para isso, quando eu falei, porque não é todo médico que conhece fator de transferência, né? Isso aí não é tão falado assim, ele ficou no ostracismo, ficou muito tempo no ostracismo, né? É verdade. Então, e é uma arma muito boa, além de fazer a modulação hormonal toda para a endometriose,
também aumentar o sistema imunológico. E o que o senhor, doutor Francisco, tem utilizado? Em relação ao quê? Os fatores de transferência É, ou... tem utilizado os fatores de transferência para aumentar o sistema imunológico na endometriose? Eu não tenho muita experiência em relação a isso, doutor Gino. É. Por isso que normalmente eu peço para a paciente ir no nutrólogo, Ah, tá. fazer uma avaliação disso. Eu prefiro que ela vá em alguém que entenda muito melhor do que eu sei por cima, mas eu não tenho essa experiência. Então, eu sempre gosto de ter alguém do meu lado que tenha uma experiência maior que eu. Por exemplo, se o senhor morasse aqui em Londrina, nós iríamos conversar bastante. Já certo. Então, mas isso é extremamente importante. É por isso que eu falei que é extremamente importante, principalmente para essas pacientes de endometriose, que eu trato bastante, você É, melhorar isso, porque você melhora demais a vida da paciente. A qualidade de vida do paciente é sensível. que ótimo. E, assim, o que dentro da sua área, o que mais você poderia tratar com o aumento do sistema imunológico? Você melhora principalmente a parte de oncologia, né? A parte de oncologia também. A parte de oncologia é extremamente importante, porque a gente sabe que melhora, se você melhorar a parte imunológica, a paciente tem uma resposta muito importante do tratamento do câncer, né? E mesmo na prevenção do próprio câncer. Aham. Existe muitos casos, por exemplo, das infecções por HPV, que a gente sabe que a paciente vai desenvolver algo ou não, dependendo de como que o sistema imunológico dela estiver respondendo. Aham. Por exemplo, a pessoa que contrai o HPV, ela pode ter uma cura clínica por ela própria, o sistema imunológico dela, ou se ela não tiver o sistema imunológico legal, ela vai desenvolver a doença, vai desenvolver vários problemas, como câncer de colo de útero, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de reto, câncer de orofaringe. Tudo isso depende muito do sistema imunológico dessa mulher. Sim. E uma coisa que a gente normalmente indica quando a paciente tem um diagnóstico já firmado do HPV é tentar melhorar a parte de imunológica dela. Uma das coisas que a gente tenta fazer e que existem trabalhos que demonstram que responde bem é você fornecer a vacina do HPV. Você fala, mas a vacina do HPV não é para você tomar antes? Sim, o ideal é tomar antes. Só que a paciente que apresenta o quadro de infecção pelo HPV, que está existindo uma piora desse quadro, quando você administra a vacina do HPV, você melhora bastante o sistema imunológico dela respondendo ao HPV. Respondendo. Exatamente. Que ótimo. O corpo humano é muito inteligente, né? Extremamente inteligente. Poucos são nós. Exatamente. É muito inteligente. É o caso que nós tivemos agora nessa pandemia, né? Da vacinação, tudo Mesma mais. coisa. É. E até eu falava, não precisa ser tantas doses assim. Basta uma, como todos, né? Para o sistema imunológico já aprender. Ele aprende fácil, Ele aprende fácil. ele memoriza, não precisa ficar fazendo vacinas. Ele já memoriza logo, né? Aí, o meu sistema imunológico memorizou porque eu peguei, né? Eu também peguei, mas foi bom. Já estava vacinado, né? Vacina natural, Agora já está tranquilo. que ótimo, que bom. Então, do, vamos lá, você tem alguma coisa assim a acrescentar sobre a modulação hormonal? Não, eu acho que a modulação hormonal é extremamente importante. Você sempre está atento à parte hormonal dos pacientes, tanto masculino quanto feminino, e sempre está tentando melhorar a qualidade de vida do paciente. Como eu Sim. sempre falo, eu não tenho uma receita de bolo para tratar todo mundo.
Entendi. Eu trato especificamente aquilo que há necessidade do paciente para o paciente. Que é o correto mesmo, é personalizado, tratamento personalizado. Personalizado. Principalmente Cada se você um está é cada um. mexendo com a parte hormonal, você tem que personalizar o tratamento. Igual eu sempre falo para as minhas pacientes, por exemplo, de endometriose. Porque o senhor fez isso na minha amiga. Não, sua amiga, a sua vizinha é uma coisa, você é outra. Exatamente. Vamos ver o que você tem, aonde que você tem problema, qual é o seu desejo, aquele que você mais quer que resolva, qual é a sua faixa etária, qual que é o seu sua alteração, principalmente na parte de reprodução, se você tem interesse ou não. Então, você tem que unir tudo isso. Então, receita de bolo é bom só para fazer bolo. É, você tinha falado sobre lá do câncer, né? Que você faz a cirurgia e tudo mais. Eu tive vendo que assim a porcentagem de o câncer genético é em torno de 7%, né? Então, às vezes as pessoas acham que tudo é genético, tudo é genético, tudo é Não, genético. não é. Não é assim, né? Não É é que a assim. gente tem um estilo de vida muito diferente, muito tóxico, tem muita toxina nesse mundo, Isso é mesmo. estilo estressado, baixa de imunidade, tudo, e inflamação, glicação, tudo mais da alimentação. Isso dá uma bandeja para o câncer vir. Então, as pessoas acham que o câncer é muito genético. Não é assim, você muda essa história do jogo, Você muda né? com o estilo de vida que você tem. Exatamente. E a gente, como nutrólogo, eu tenho falado muito isso daí. Às vezes eu fico até 1 hora e meia numa consulta para explicar como você se proceder para não entrar no genético da família, entre aspas, que não é genético, né? É para E mudar o mesmo, estilo de vida. e mesmo a paciente que tem um histórico genético na família, isso não significa que ela vai ter o câncer. Exatamente. É isso aí. Igual foi hoje no meu consultório, uma paciente jovem, 23 anos, em que a mãe, a avó, bisavó e tia com câncer de ovário. No... Falei, ó, e ela já fez um teste genético de BRCA1, BRCA2, para tentar saber se ela tem esse gene alterado, porque daí a gente está querendo procurar o quê? A síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch ela é muito comum na região do sul do país, nosso É, Brasil, que exato. ocasiona câncer de mama, câncer de ovário, câncer de cólon e câncer de endométrio. Uau! Tá? Para a felicidade dela, ela não tem o gene alterado, mas a mãe e a irmã têm. Entendi. Que a mãe já teve, inclusive. Quando você tem uma paciente que tem um histórico na família, você tem que fazer o teste genético primeiro na pessoa que teve. Exato. Na mãe, por exemplo. A mãe tinha um Exato. teste Correto. alterado. Então, ela tem alterado? Então agora nós vamos fazer na paciente que está procurando. Essa paciente especificamente ela não tem alterado. Significa que ela não vai ter nenhum problema? Não. Significa Não. que a chance que ela vai ter é muito pequena. Principalmente ela tomar cuidado da parte hormonal, da parte imunológica dela com o estilo de vida. É, é verdade. Mas é isso aí, importantíssimo mesmo. Você falou um negócio muito importante, muito legal. Parabéns. Porque é disso que nós estamos precisando, dessa diretriz científica, né? Sempre tem que ser assim. Você Porque sabe que tentam desviar e a gente mantém aquele Hipócrates, sabe? Aquele juramento. eu sou Não, chato ainda, essas coisas não tem jeito. Que a gente escuta de cada absurdo. Nossa Senhora. é dureza, é dureza. Mas faz parte. Doutor Francisco, o nosso tempo já se deu, que a gente Urge. tinha 30 minutinhos aí para a gente falar, para a gente se expor. Eu acho que assim, olha, eu fiquei contentíssimo de ter trocado uma ideia contigo, aprendi muito, parabéns.
E agora o tempo já esgotou, mas a gente volta a falar mais. Tem muito assunto, hein? Eu que agradeço, Gino. Tá bom? Estou à disposição sempre. Quando você me convidar, estarei sempre à disposição e sempre aceitarei. Que ótimo. Eu vou montar aqui umas ideias e você vai ver que vai ser tudo mais ou menos coligado. E a gente vai trocar Maravilha, muita figurinha. Vou aprender muito, maravilha. tá bom? Grande abraço, Gino. Boa Grande noite. Boa abraço. Fica com semana para Deus, você. querido. Até Tudo de mais.